Amém. A paz, irmãos. Que alegria poder nos reunir para ter comunhão e adorar ao Senhor. Amém. A paz para os irmãos que estão em casa. O Senhor abençoe a nossa noite. Gostaria de pedir que vocês abrissem em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 8. Nós vamos ler um pedacinho e depois a gente continua, tá? Não vamos fazer a leitura toda agora. Versículo 1 diz assim: Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques, água de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terras de trigo, cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Vamos orar? Senhor, obrigada pelo privilégio, pela oportunidade de nos reunirmos, Senhor, aqui para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor e para ouvir a voz do Senhor juntamente com os nossos irmãos. Obrigada porque o Senhor fala até os dias de hoje, através da Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor me use para conduzir a palavra que o Senhor quer, a vida de cada um dos nossos irmãos, que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para compreender a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para contextualizar, então aqui a gente está no livro de Deuteronômio, né? O que está acontecendo aqui? Deus chamou Abraão, olhou para Abraão e viu que Abraão tinha um coração que o amaria e faria a sua vontade, então chamou Abraão para ir para uma nova terra, né? E depois de mais de 400 anos, esse povo, essa sua descendência, ficou escravo no Egito, né? E o Senhor ouviu o clamor daquele povo lá no Egito, como eles estavam sendo humilhados, desprezados e sobrecarregados. E o Senhor se lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, que daria uma nova terra para que esse povo representasse o Senhor nessa terra, né? Eles foram escolhidos para representar o Senhor. E Deus falou a Abraão que dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós somos abençoados hoje, a nossa família é abençoada por causa de Abraão, porque da descendência de Abraão é que veio o Cristo, o Messias, que veio nos salvar. Amém? E então, Deus levantou Moisés para tirar o povo lá do Egito. E aí, o irmão Luiz falando aqui, eu lembrei de Moisés. Moisés falou, Senhor, quem sou eu? Eu não sei nem falar. E o Senhor falou, é tu mesmo. É tu que eu quero usar. Amém, irmão? O Senhor usa pessoas improváveis, e Moisés era um. Ele não conseguia nem falar, e de tanto que ele insistiu, Senhor, eu não consigo falar, Deus ainda chamou um porta-voz para ele, mas ele era o líder. Foi para Moisés que o Senhor entregou toda a sua palavra, todas as leis.
Então, o Senhor usou Moisés para tirar o povo do Egito e com forte mão, com milagres extraordinários, aquele povo foi tirado do Egito e caminhou a sua peregrinação a essa nova terra, a terra prometida. Mas houve muitas coisas no meio do caminho, o povo murmurou, se esqueceu do que o Senhor estava fazendo e eles tiveram que peregrinar 40 anos naquele deserto. Então, Deuteronômio, essas palavras de Deuteronômio foram as últimas palavras de Moisés. Ele já estava bem velhinho, com 120 anos, e ele retomou tudo o que estava acontecendo ali. Então, esse livro, ele vem reforçar a mão poderosa do Senhor, lembrando o povo, nesses 40 anos, daquilo que o Senhor fez no Egito, de tirá-los daquele lugar, de um lugar que não adorava e não conhecia o Senhor, adorava somente a ídolos, e o Senhor tinha que mudar a mente deles para eles entenderem que não era em ídolos que eles deveriam colocar a confiança deles, mas no Senhor, no Deus invisível, o único Senhor. Então, esse Deuteronômio aqui, ele vai falar disso, ele vai fazer uma retrospectiva, porque o povo já estava ali, beirando a entrar na Terra Prometida. Então, ele começa a recapitular tudo. Então, o capítulo de 1 ao 3, por exemplo, ele faz toda essa retrospectiva, contando a história, a mão milagrosa do Senhor, os grandes feitos do Senhor durante os 40 anos, e também o quanto o povo foi obstinado e murmurento, né? Pecador durante todos esses anos, e como ainda assim o Senhor deu vitória a esse povo. No capítulo 4, por exemplo, Deus chama o povo à responsabilidade. E Moisés fala assim, né, que Deus há tão perto como o nosso Deus, que é só a gente invocar. Não existe outro Deus assim. Que outra nação teria um Deus com decretos tão justos como o nosso? E ele promete que o povo seria conhecido como um povo mais inteligente da terra. Por quê? Porque eles seguiam os decretos e as leis do Senhor. Então, para nos ensinar que o nosso Deus é um Deus bem de perto. Amém? E o capítulo 5, então, ele traz novamente, recapitulando os 10 mandamentos, né? Que é o resumo de todas essas leis ali de Levítico, de Números, é o resumo nos 10 mandamentos. E o capítulo 6, ele traz, então, esses 10 mandamentos e ele fala, ouça Israel. Isso aqui, gente, para o povo de Israel, é uma coisa muito importante, eles chamam de Shema, que é ouça Israel. O teu Deus é o único Senhor. Eles tinham que entender que esse Deus é o único Senhor e não existia outro Senhor na qual eles deveriam prestar culto e reverenciar. E isso era tão importante que nos mandamentos, nos 10 mandamentos, eram atos, né? Eram atitudes. Não farás falso Deus, descansarás no 7º dia, não matarás, não cobiçarás, são atos. Mas em Deuteronômio 6, quando ele fala, ouça Israel, o teu Deus é o único Senhor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ele está mostrando que não é somente obedecer por obedecer, mas é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e ainda assim tinha que ensinar aos filhos. Então, esse capítulo é muito importante para o povo de Israel. E até hoje, porque a continuação dele fala que essas palavras devem amarrar na testa, amarrar nos braços, colocar nas portas. Então, até hoje, lá em Israel, eles têm essa prática, eles amarram de verdade, né? Um negocinho aqui, nas mãos. Em toda porta que você entra, tem lá um mezuzá, que tem dentro, enroladinho, bem enroladinho, Deuteronômio 6, porque eles precisam se lembrar disso. É claro que já virou uma prática religiosa, mas para nós temos que entender que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e nós precisamos ensinar os nossos filhos. E aí, no capítulo 7, ele fala como que essa nação de Israel deveria se relacionar com aqueles povos que tinham lá dentro da terra de Canaã. Eles não deveriam copiar aquela terra. Eles deveriam expulsar, exterminar, e a gente já vai ver um pouquinho mais para frente o porquê que o Senhor fez isso. Às vezes a gente acha meio estranho, né? Enfim,
O pastor tem falado muito sobre isso. E desde que eu li esse capítulo aqui, que já faz um tempinho, né, na nossa leitura, o Senhor falou muito comigo através dessas palavras. E eu queria compartilhar, então, com vocês. E aí a gente chega, então, no capítulo 8, que ele vai falar da disciplina do Senhor e do motivo da advertência que nós devemos nos lembrar e nunca esquecer daquilo que o Senhor fez. Então, o versículo 1 vai dizer: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se, tomem posse da terra que o Senhor prometeu com o juramento lá para Abraão, como a gente viu. Então, o livro de Deuteronômio, quase todo o capítulo, ele vai falar: tenham cuidado de obedecer. Tenham cuidado de obedecer. É o que o Senhor requer de nós. Obediência, irmãos. E ele promete que tudo iria bem para aqueles que obedecem. Então, ele Moisés exorta novamente o povo e fala: lembra-se, no versículo 2, como o Senhor conduziu vocês pelo deserto. Lembrem-se. Por que ele fala tantas vezes isso? Lembre-se, não esqueça dos mandamentos do Senhor. E o versículo 2, né? Lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, conduziu no caminho do deserto durante os 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, assim, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. Olha que estranho isso aqui, né? O Senhor deixou com que eles caminhassem 40 anos para pôr o coração deles à prova. O que seria isso? Para conhecer as intenções do coração. O povo estava ali feliz, né? Saiu lá, abriu o Mar Vermelho. Uau, o nosso Deus é o Deus maravilhoso. Daqui a pouquinho eles caminharam e acabou a água, não tinha mais água. O que aconteceu com o povo? Já se esqueceu. Se esqueceu a quem eles estavam servindo. Agora, não temos água, Moisés. Precisamos voltar para o Egito. Por que tu nos tirou do Egito? E o povo, então, começou a murmurar. Irmãos, quando nós esquecemos aquilo que o Senhor fez por nós, a nossa primeira atitude é a murmuração. E o Senhor queria colocar o coração deles à prova. Se eles estavam só felizes por causa dos milagres e porque eles não iam mais precisar trabalhar, ou porque eles realmente iam servir ao Senhor de todo o coração. Então, esse versículo ele nos dá duas lições importantes. A primeira é que Deus nos coloca à prova muitas vezes para saber qual a intenção do nosso coração. E quando a gente passa pela prova, nós precisamos ser aprovados por Deus, né? E não reprovados. Se somos reprovados, é porque o nosso coração não está olhando para o lugar certo, mas está olhando para as circunstâncias dessa vida. E aí nós logo desanimamos. E a segunda lição desse versículo, né, que Deus nos coloca à prova, é que Ele permite a prova, mas Ele nunca nos deixa perecer. Apesar de Ele deixar o povo sem comida, Ele não deixou o povo perecer. Versículo 3. Assim Ele os humilhou e deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. Para quê? Para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem falou isso? Milhares de anos depois. Jesus, o próprio Deus, sendo tentado por Satanás. Satanás falou: se tu és Deus mesmo, tu pode transformar essa pedra em pão. E Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O próprio Deus falou isso, lembrando de que essa deveria ser a nossa intenção, o nosso objetivo e também daquele povo. Então, Jesus sendo tentado no deserto, né? E por que ele foi tentado? Lá em Hebreus vai dizer, para que Ele pudesse se compadecer de nós, porque a nossa semelhança, em tudo Ele foi tentado, mas Ele nunca pecou. Diferente do povo, né? E aí no versículo 4, ele vai dizer assim: as roupas de vocês não se gastaram e os pés não incharam durante esses anos.
Então, o Senhor deixou eles passar fome, mas logo Ele veio com provisão. O povo chorou, o povo clamou, o povo poderia ter adorado, engrandecido o Senhor e botado a sua confiança no Senhor, se ele se lembrasse de tudo que Deus já tinha feito. Comida para esse Deus que tinha feito tantos milagres no Egito e que abriu o Mar Vermelho, não era nada. Mas o povo rapidamente se esquecia. Então o Senhor mandou o maná. E no versículo 4 ele fala que os pés não incharam e as roupas não envelheciam. Irmãos, talvez você não tenha um grande milagre na sua vida para se lembrar todos os dias e agradecer ao Senhor, né? Como o pastor que foi curado e tirado da UTI, né? Como meu pai também passou por isso, e é um grande milagre que deve ser testemunhado. Talvez você não tenha isso. Mas todo dia nós vivemos pequenos milagres e que a gente não enxerga. Tenho certeza que o povo não pensava assim, ó, olha, hoje o meu pé não inchou, olha, minha roupa não envelheceu hoje. Aí no outro dia de novo, olha, hoje o meu pé... Não, passou o tempo e aí que eles perceberam. Olha, a nossa roupa não envelheceu. Irmãos, todos os dias nós vivemos milagres. Se você está aqui hoje é porque você passou por muitos milagres que o Senhor tem feito. Então, desses pequenos milagres, nós também não podemos nos esquecer. E o principal deles é a sua salvação. Nunca podemos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Né? Se você abriu seus olhos hoje de manhã e respirou e levantou, é um grande milagre, irmãos. Quantas pessoas não fizeram isso hoje? Às vezes a gente pensa, né? A gente passa por uma dificuldade, uma doença e pensa, meu Deus, Senhor, por que eu? E a gente nunca pensa assim, meu Deus, Senhor, por que não eu? Né? Uma pessoa que está passando por muita dificuldade, meu Deus, por que não eu? Senhor, obrigada. Obrigada que o Senhor está me sustentando. Obrigada, porque a cada dia eu vivo pequenos e grandes milagres que às vezes a gente nem vê. Quantos livramentos o Senhor já nos deu de acidente que a gente nem percebe, mas o Senhor nos dá. Amém? Versículo 5. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. O Senhor não deixa a gente passar por lutas e provações porque Ele não nos ama. Muito pelo contrário. As lutas, as provações, elas vêm porque o Senhor disciplina aquele que Ele ama. Todo aquele que Ele chama de filho. Se nós não somos disciplinados pelo Senhor, é porque também não somos filhos. E por que Ele tem que nos disciplinar? Porque a disciplina vai mexer com o nosso caráter, vai mexer com o nosso ego, vai mexer com o nosso eu. E nós precisamos estar com o nosso caráter cada vez mais parecidos com o do Senhor. E a transformação de caráter, na maioria das vezes, é com dificuldade. É passando por luta, é passando por perrengue. Não é quando está tudo bem. É quando as coisas são difíceis. Então, se estamos passando por momentos difíceis, ainda assim temos que lembrar que o Senhor está conosco. Temos que lembrar de tudo que o Senhor já fez e pensar e confiar que no futuro Ele também fará. Que Ele não nos deixou, Ele não esqueceu de nós. Ele só está, às vezes, nos espremendo um pouquinho. Amém? Versículo 6, ele fala novamente: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Irmãos, as leis que eram dadas, todas essas leis que eram dadas aqui ao povo, eram leis não somente espirituais, né? Para nós, elas são muito espirituais, mas esse povo, eles estavam entrando numa nova terra, e aquele povo estava sendo criado, então eles tinham que ter leis, assim como a gente tem a Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, a gente tem várias leis. Essa aqui eram as leis do povo. Então, eram leis civis, eram leis espirituais, eram leis cerimoniais, vários tipos de leis. Então, essas leis eram as únicas leis que eles tinham. Eles deveriam se apegar e eles deveriam obedecer. Porque se eles obedecessem, a promessa é que tudo iria bem, eles iriam desfrutar daquela terra.
Versículo 7 ao 9, né, o Senhor mostra como será essa nova terra, cheia de riachos, cheia de comida, azeite, mel, né, até cobre, ferro eles tiravam da terra. Era uma terra muito rica. E essa era a promessa do Senhor. Mas agora, do versículo 10 em diante, ele diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, ou seja, depois que vocês entrarem e comer tudo aquilo, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e morado, de aumentarem seus rebanhos, sua prata, seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Olha só essa advertência. O povo estava muito animado para entrar na terra, né? Passou por um monte de perrengue, um monte de provação. A terra estava ali e Deus prometeu que eles iam comer bem, que eles iam se multiplicar, que eles iam ter rebanho, que eles iam ter prata, ouro, cobre. Tudo isso o Senhor prometeu a eles. Só que olha essa advertência. Não se esqueçam, depois que vocês entrarem, louve ao Senhor pela boa terra. Irmãos, o esquecimento, ele gera ingratidão. E a ingratidão gera orgulho. Então, Deus queria ensinar ao povo esse tripé, né? Que o esquecimento gera ingratidão e a ingratidão gera esse orgulho. E que isso era muito perigoso, porque isso iria afastá-los do Senhor. Quando nós esquecemos daquilo que Deus fez, nós somos ingratos, começamos a murmurar e começamos a confiar na força do nosso braço. Quando nós esquecemos daquilo que o Senhor fez. Então, ele fala: o seu coração não fique orgulhoso e vocês se esqueçam daquilo que o Senhor fez. Irmãos, isso é tão comum de acontecer. Às vezes a pessoa está buscando a Deus, né? A gente vê muito isso na teologia da prosperidade, né? A pessoa vai para a igreja, faz campanha de oração para conseguir um emprego, para conseguir algo melhor, para conseguir uma namorada. E depois que consegue, se esquece do Senhor. O coração fica orgulhoso. Então, já dá para ver que o coração não estava mesmo no Senhor. O coração estava nas coisas dessa terra. Versículo 15, ele lembrando novamente, né, que o Senhor conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Tirou da rocha água para vocês, os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los. Novamente ele fala, né? Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. 17. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, ele mostra aqui, anteriormente ele mostrou que nós devemos nos lembrar do Senhor nos momentos difíceis, nos momentos de provação, que Ele nos coloca no fogo, mas principalmente nos momentos bons, quando tudo está bem, quando eu estou prosperando, para não dizer assim, a força do meu braço me trouxe aqui. Eu conquistei tudo isso. Eu trabalhei com o suor do meu rosto, eu conquistei isso aqui. E se esquecer da mão poderosa do Senhor. Se esquecer dos pequenos milagres que o Senhor nos dá, da força que Ele nos dá para trabalhar, de tudo que o Senhor tem feito. Não podemos nos esquecer. Irmão, Jesus disse lá em João 15, sem mim, nada podereis fazer. Nada. Nós somos como um sopro, nós somos como nada. Tudo que a gente faz, e se você está fazendo algo de bom, se a sua vida está prosperando, se a sua vida está tudo bem, não olha ao redor assim, nossa, Senhor, eu já tive tão mal, hoje eu estou bem. Irmãos, dê graça ao Senhor.
Não fica pensando assim, ai meu Deus, agora vai vir uma aprovação, porque eu estou bem. Não. Nossa vida são feitas de momentos. Mas nesse momento que está tudo bem, não se esqueça do Senhor. Não deixe que o orgulho entre no seu coração. Amém? O versículo 17, nós já lemos agora, né? 19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, assegure-lhes hoje que vocês serão destruídos. Quando nós nos esquecemos, nos tornamos ingratos, nos tornamos orgulhosos, e não lembramos lá do nosso começo, não lembramos do que o Senhor fez, só pensamos no hoje, dizendo que o meu braço me trouxe aqui, eu conquistei isso tudo, eu sou bom. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Quando nós estamos nos achando, talvez a gente nem precise mais de Deus. Com certeza seremos destruídos. É o que fala aqui no versículo 19 e é o que comprova em Provérbios. Que o orgulho vem antes da queda, vem antes da ruína. Versículo 20. Por não obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês serão destruídos, como foram outras nações da terra. Ah, irmã, mas assim, quando está tudo bem, eu ainda louvo o Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, né? Mas aí a gente corre um outro risco, que é do versículo 4 do capítulo 9, um pouquinho mais para frente. Olha o risco que a gente corre também. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, né, falando dos outros povos, depois que o Senhor expulsar, não diga assim, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles. Mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra do Senhor que prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dará esta boa terra, para dela tomar posse. Pois você é um povo obstinado. Às vezes, a gente não esquece do Senhor. A gente até louva o Senhor. Mas a gente pensa que o Senhor me abençoou porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu fiz tudo certinho. O Senhor me abençoou porque eu orei. O Senhor me abençoou porque eu busquei de madrugada. Irmãos, o que acontece na nossa vida é apesar de nós. Aqui o Senhor estava mostrando para eles que não era por causa deles. Não é que eles eram melhores que os outros povos. É porque Deus queria que fosse assim, porque Ele queria trazer justiça aos outros povos, trazer juízo aos outros povos. E porque Ele prometeu lá para Abraão, porque se fosse depender da retidão do povo, eles não iam entrar na terra prometida. Então, se a gente for depender da minha retidão, daquilo que eu sei fazer, porque eu sou um bom crente, eu faço tudo certinho, por isso que o Senhor me abençoa. Irmãos, é tudo apesar de nós. E o Senhor manda que eles obedecessem, né? E Ele manda que nós obedecemos também. Nós precisamos obedecer, mas não é por causa da nossa obediência que seremos abençoados. Somos abençoados porque Deus é Deus. Claro que Ele vê o nosso coração. Existe a lei da semeadura e da colheita, mas ainda assim é porque Ele é Deus. E Ele faz o que Ele quer. Não é porque eu sou bonzinho. Não é por isso. Então, a gente não pode esquecer disso. Nós não devemos atribuir a bondade do Senhor à nossa obediência. E o rei Davi, ele entendeu isso. O rei Davi, ele teve uma vida cheia de altos e alguns baixos, né? A gente lê os salmos ali. Quanto ele foi perseguido pelos inimigos, quanto ele foi provado pelo Senhor, e o quanto ele rendia graças ao Senhor, o quanto ele tinha uma vida devota ao Senhor. E
ele tinha... A Bíblia fala que ele tinha um coração, né, segundo o coração do Senhor. Não é porque ele não errava. Ele errou feio algumas vezes. Mas é porque ele se arrependia. Né? E teve um erro específico dele, que foi, depois que ele teve muitas vitórias, ele pensou assim, eu vou mandar contar, para ver quanto que eu cresci, quanto que o meu exército cresceu, quanto que o meu povo cresceu. Então, ele mandou que os comandantes deles fossem fazer o censo, né, e contar. E esse censo, ele, né, não é igual ao nosso hoje, ele levou 7 meses, se eu não me engano, para ser feito. E quando veio o resultado do censo, ele pensou assim, pequei contra o Senhor. Ninguém nem falou nada para ele. Pequei contra o Senhor. Por que ele pensou isso? Se lá nas leis era normal fazer censo, Deus mandou fazer censo. Mas naquele momento específico ele pecou contra o Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava confiando na força do seu braço. Ele queria provar o quanto ele teve vitórias com o seu exército, o quanto ele conquistou, o quanto ele cresceu em número, em poder no seu reinado. E aí ele pecou contra o Senhor. Então, o ato de fazer o censo não era errado. Né? Foi feito várias vezes. Mas a motivação que levou Davi a fazer esse censo estava mostrando que ele estava confiando em si mesmo. Por quê, irmãos? Porque ele se esqueceu dos benefícios do Senhor. Por um momento, pelo menos, ele se esqueceu daquilo que o Senhor fez. Salmo 51 é o famoso salmo de arrependimento, né? Depois que Davi peca com Batseba e manda matar o marido dela, né? Um pecado terrível, mas ele se arrependeu de todo o coração. E ele fala assim, torna-me dar novamente a alegria da tua salvação. Quando nós não temos a alegria da salvação, nós esquecemos da grande salvação que o Senhor fez por nós, nós vamos querer nos encher da alegria desse mundo, dos prazeres desse mundo. Então, Davi entendeu isso, e eu queria fazer esse paralelo, se os irmãos puderem abrir, em Salmo 103. Lá na passagem que Davi pecou contra o Senhor, em 2 Samuel, ele fala, pequei gravemente com o que eu fiz, agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Aos nossos olhos, quem sabe, nem é. Mas ele percebeu a intenção do seu coração, assim como o Senhor falou lá para o povo do deserto. Eu dei essa aprovação para provar a intenção do coração de vocês. E o próprio Davi, ele se arrependeu disso. Então, quando ele escreve esse salmo, ele vai dizer assim, ó, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Irmãos, a gratidão, ela não pode ser um sentimento. Hoje eu estou me sentindo grata ao Senhor. Tanto é que Davi, ele está mandando, né, esse verbo bendiga, está no imperativo, ele está ordenando, bendiga, é uma ordem. Bendiga o Senhor, minha alma, e não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Ele está dando uma ordem. Por quê? Porque ele sabia que quando ele esquecia dos benefícios do Senhor, ele confiava no próprio braço. Ele fazia com que o nome dele fosse conhecido, né? Como, por exemplo, nesse caso do censo. Então, ele vem, bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E aí ele não fala, aqui, ele não começa falando que o Senhor me deu vitória contra os filisteus, que o Senhor me fez vencer Golias e o meu nome foi conhecido. Olha o que ele fala no versículo 3. Ele perdoa todos os meus pecados. Irmãos, esse é o primeiro benefício que nós precisamos lembrar
todos os dias, que Ele perdoa os meus pecados. Quando eu me esquecer que sou pecadora, estou confiando em mim mesma, eu vou me esquecer dos benefícios do Senhor e vou confiar no meu próprio braço. E o orgulho vai preceder a minha ruína. Depois ele fala, ele cura as tuas doenças, resgata a vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Enche de bens a minha existência, de modo que a minha juventude se renova como a da águia. Irmãos, ele não está falando que ele venceu grandes guerras. Ele está falando da vida dele, de uma coisa tão pessoal. O perdão do Senhor. A bondade do Senhor a cada dia. Ele me livrou da morte. A gente não pode esquecer disso. Ele te livrou da morte eterna, irmão. Esse é um grande benefício do Senhor. E a nossa alma se esquece disso e reclama por qualquer coisa. Reclama porque um plano não deu certo. Reclama porque o carro quebrou. Reclama porque a torneira queimou, o chuveiro queimou. E a gente reclama. E não damos graças ao Senhor pelos seus benefícios, pelos pequenos milagres de cada dia e principalmente pelo perdão do nosso pecado, por Ele ter tirado a nossa alma da sepultura eterna. Esse é um benefício que a nossa alma não pode esquecer. Então, depois no versículo 6, ele fala, o Senhor faz justiça, defende a causa dos oprimidos. E aí ele lembra, fazendo um paralelo com aquilo que a gente estava falando. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Por quê? Se o Senhor fosse retribuir com a mesma moeda aquilo que a gente faz, irmãos, a gente já teria perecido há muito tempo. Muito tempo. E se a gente pensasse, mas eu não peco tanto. Aí a gente está pecando por estar pensando assim, porque a gente está... eu sou bom. Senhor, eu acho que eu tenho aí um lugarzinho à tua direita. Deixa eu me sentar à tua direita. Né? Como as mães de Tiago e João, foi, né? A mãe de Tiago e João pediu, Senhor, dá um lugarzinho para os meus filhos quando tu sentar no teu trono. Irmãos, como a gente se engana pensando nisso. Eu sou tão bonzinho, né? O Senhor está me abençoando porque eu sou um bonzinho. Irmãos, Jeremias falou assim em Lamentações. Jeremias foi um servo do Senhor e ele foi um homem sofredor. Ele sofreu demais. E ele fala assim, todavia lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. 2 pontos. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele eu colocarei a minha esperança. Irmãos, vamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Estejamos passando por um momento de dificuldade, de provação, de fome, de doença, ou estejamos passando por momentos bons, onde tudo está indo bem. Em qualquer um desses momentos, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que a cada dia que nós acordamos, que nós abrimos os nossos olhos, é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. E essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos. É a grande misericórdia do Senhor. Nós temos tanto costume de esquecer as coisas, às vezes até com as pessoas. As pessoas nos fazem um bem, passou alguns anos, a gente esquece, a gente murmura, às vezes a gente até trai essa pessoa.
Nós somos muito esquecidos, irmãos. Foi por isso que Cristo deixou um memorial antes de subir aos céus, que é a ceia do Senhor. Ele fala, fazer isso em memória de mim, este é o meu sangue. Fazer isso em memória, porque nós perdemos a memória. A gente esquece das coisas que o Senhor fez. E nós precisamos nos lembrar. E se a gente for ler todo o Deuteronômio, ele está falando o tempo inteiro, não se esqueça de obedecer os decretos do Senhor. Não esqueça dos seus mandamentos. Não esqueça. E quando nós esquecemos, nós estamos sendo orgulhosos e falhamos. A Bíblia fala em Juízes que depois que toda aquela geração entrou na Terra Prometida e morreu, veio uma próxima geração que não conhecia o Senhor. Como? A próxima geração não conhecia o Senhor. Porque a geração anterior provavelmente fez isso. Começou a comer, ficar rico, né? Tá tudo legal. Esqueceu de contar para os filhos. Morreram, os filhos cresceram e não conheciam o Senhor. E aí tudo que na lei falava, se você não obedecer, vai vir isso, isso, isso. Foi o que o povo colheu. Eles não se lembraram do Senhor. Nós não podemos esquecer do que o Senhor faz e não podemos deixar de falar todos os dias aquilo que o Senhor faz. De falar aos nossos filhos aquilo que o Senhor faz. Trazer à nossa memória o que o Senhor tem feito para termos um coração grato. A gratidão, irmãos, não é um sentimento, mas é uma ordenança do Senhor. É um lembrete de que nós não éramos nada. E tudo que nós temos, seja pouco ou seja muito, vem do Senhor. Não vem de nós mesmos. Porque, como o próprio Senhor falou, sem mim, nada podereis fazer. Então, o próprio Cristo, ele foi ferido pela nossa desobediência, porque nós não conseguimos seguir essas leis aqui, né, dadas ao povo, dadas a nós também. Nós não conseguimos. E o próprio Cristo, o próprio Senhor do universo, se fez homem, viveu como cada um de nós, sofreu as mesmas dores. Então, esse benefício, irmãos, nós não podemos nos esquecer. Isso nos fará ver que não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, mas é pelo mérito de Cristo. A salvação não é pelos nossos méritos. Nós não vamos chegar à terra prometida, que o Senhor tem nos prometido, pela força do nosso braço, pela nossa justiça. Nem vamos entrar se a gente for pensando assim. Mas é pelos méritos do próprio Cristo. Nós temos que nos vestir dele, para quando que Deus olhar lá de cima, não ver as nossas imundícias, os nossos pecados, mas ver Cristo em nós. E isso, irmãos, é através da fé, é através do nosso coração rendido ao Senhor. Ele vai colocar o nosso coração sempre à prova. O Senhor, às vezes demora, né? Às vezes parece que não passa. Mas vamos nos lembrar, irmãos, dos benefícios do Senhor, aquilo que Ele já fez. E isso nos trará confiança daquilo que Ele fará. Se nós sabemos daquilo que Ele já fez, hoje, se estamos passando por dificuldade, nós podemos ter esperança de que o futuro também Ele fará. Ele não vai nos abandonar. Ele prometeu que não iria nos abandonar. Amém? Glória ao Senhor por essa palavra. Vamos orar? Ô Senhor, nos colocamos como igreja diante de Ti. Primeiro, Senhor, para Te pedir perdão, porque tantas vezes a nossa memória tem falhado. Tantas vezes, Senhor, o nosso coração tem se enchido de orgulho, de ingratidão, de murmuração. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, pela falta de gratidão, pela falta de lembrança, pela amnésia que muitas vezes nós temos daquilo que o Senhor já fez por nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, de onde o Senhor nos tirou. Ajuda-nos todos os dias a lembrar, Senhor, que as Tuas misericórdias são a causa, Senhor, de não sermos consumidos.
de não sermos destruídos. Ajuda-nos a lembrar todos os dias que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor cura as nossas enfermidades, que o Senhor liberta a nossa vida da sepultura. Ajuda-nos a lembrar, Senhor. Ajuda-nos a enxergar a cada dia os pequenos milagres que o Senhor tem feito e dar graças ao Senhor por tudo isso. Ajuda-nos a dar glória ao Senhor pelas nossas conquistas, por aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos a glorificar o nome do Senhor e a enxergar que não é pela nossa justiça, não é por aquilo que somos, mas é por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Ajuda, Senhor, a render o nosso coração em humilhação, porque o Senhor disciplina o filho que ama. Nos ajuda a entender isso nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação, a lembrar de tudo que o Senhor fez e a colocar a nossa esperança naquilo que o Senhor fará. E nos momentos de alegria, nos momentos de prosperidade, nos ajuda a lembrar, Senhor, de que tudo isso veio pela mão do Senhor e não pela força do nosso braço. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Ajuda-nos a cada dia lembrar, trazer à memória o sacrifício do Senhor por nós, o quão sujos e pecadores nós éramos, Senhor. E o Senhor tem nos trazido para o reino da luz, o reino do Filho do Seu amor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Só confirmando, é às 6 horas mesmo, tá? Sábado e domingo, 18 horas, segunda e terça, 19h30. Beleza? Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana. Nos encontramos quarta-feira, online, no culto, né? Nosso culto de estudo. E sábado na festa do Êxodo. Deus abençoe.